aí, muito boa tarde, Santa Rosa, boa tarde, região, amigo internauta conectado conosco nesta quinta-feira, 4 de abril. Tá começando por aqui o Conecta 97. Como você sabe, toda quinta-feira a gente discute aqui um pouquinho sobre empreendedorismo. Hoje é o dia de falar sobre o empreendedorismo verde. E por isso já começo saudando aqui meus colegas, seu Facundo Nunes, isso aí. Começou muito bem esse programa. Valeu, até a próxima semana. É o primeiro Conecta, por isso. Eu me enganei, foi uma mistura de nhonho com... De nhonho, né? Largou Facundo nhonho. Mas não foi por mal, né? Tá bom, Chaves. Foi sem querer. Vamos lá. Começamos bem. Muito bem, e não foi pautado. O seu Madruga... Obrigado. Madruga ri porque não é com ele, né? Eu sou minoria, velho, cuidado. E aí, Facundo, tudo certinho? Tudo certo. Vai estar tema de hoje, né? Então, temos muita coisa para conversar. Acho que eu tenho que fazer uns 3 programas sobre o assunto. É mesmo? Tem muito pano pra manga. Tem bastante coisa, pois é. Seu João Mosquer, boa tarde. E aí, boa tarde, como é que vocês estão? Mas olha... tu é melhor que eu, né? Porque eu tô do lado do Facundo. Tu tá um pouquinho afastado. Gostei muito da fantasia de morango do nosso querido amigo aqui. Então, ele tá muito... Eu vi num tom sobre tom. Tá bonito, novo, cara. Tom sobre tom. Tu gosta de moda, né? Eu não sei se ele tá com um problema de alta pressão, hipertensão aqui, mas ele tá sempre vermelho. Tu tá numa onda crossfiteiro, então tu tá com essa tua calça caque aí. Tu também tá um pouco estranho. Gostei do teu pijama, ficou bem. Mas boa tarde aos ouvintes que infelizmente estão tendo que ouvir esse negócio. Cara, a pauta de hoje eu fui me inteirar agora, mas já vou começar botando uma pressão no Facundo. Já tá verde de saber? Meu orientador do mestrado é pós-doutor em Direito Ambiental, então... O Incrível Hulk? Não, ainda não. Eu gosto de vinho, não fica verde, fica vermelho. Mas então a pauta é massa pra gente discutir, até porque é uma onda que não vai deixar de acontecer, né? Então, brigadaço pelo convite mais uma vez e estamos aí à disposição. Tá certo, seu Estamos Facundo... dando mais uma chance para nosso querido João. É a última, Facundo, ou não? Cara, tem mais uma semana. Tem mais uma, tá bom. Facundo, apresente nossos convidados, por favor. Então, nesse nosso formato de autoapresentação, né, mas a gente vai lançar só o nome aí, cada um depois se vira, né, porque a ideia é quebrar o gelo, né. Eu na primeira linha, é um gentleman. Eles já estão preparados, né, a gente já vem conversando há uma semana se preparando para isso. Eu imagino que o convite foi bem antes mesmo. Exatamente. Então, de esquerda para direita, Anderson Decker, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite, né. Nossa amiga Márcia Werle, também da Biotecnos, e o nosso amigo Rodrigo. Não quis errar o sobrenome. O Rodrigo ele vai fazer uma auto-apresentação. Além do mais, ele vai começar se apresentando. Ah, entendi. Exatamente. Quem que é o Rodrigo, então? Então, boa tarde, ouvintes do Conecta. Eu sou o Rodrigo, sou professor do Instituto Federal Farroupilha. Um pouco da trajetória da minha vida, como é que eu vim parar em Santa Rosa. Sou natural de Erechim. Na minha adolescência ainda resolvi me mudar para Porto Alegre, fazer minha faculdade lá, fiquei por lá, me formei, criei algumas empresas na área de gestão ambiental, trabalhei no estado, no governo do estado, assessorando o governo em medidas e ações na área ambiental. E aí, ao final de 2015, passei num concurso e resolvi virar professor do Instituto Federal Farroupilha, professor da área de gestão ambiental. Então, sou engenheiro ambiental de formação, fiz uma parte de dupla diplomação na Itália, na Universidade Politécnica de Turim, e agora estou aqui para debater com a galera. Para contribuir. Tentar contribuir um pouco sobre o que é economia verde e quais as oportunidades aqui para a nossa região. Então, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado aos ouvintes que aqui estão. Bem-vindo, Rodrigo. Então, Márcia, quem é a Márcia? Conta para nossos ouvintes. Eu sou Márcia Verg, sou mãe, a primeiro lugar. Eu acho que é bom lembrar disso, porque foi em função das minhas filhas, principalmente, que eu me aventurei nessa área, mais com foco trabalhar na área da sustentabilidade, na economia verde, né? Então, eu comecei com essa ideia em 2006. 2007 foi fundada a Biotecnos. Nós temos 12 anos de mercado e sempre focada no desenvolvimento de tecnologias que, de certa forma, beneficiem o meio ambiente, né? Então, a gente está com projetos a nível Brasil. Hoje, que é
carro-chefe da empresa são as usinas de biodiesel, né? Então a gente tem 29 plantas espalhadas pelo Brasil, com resultados surpreendentes na questão de a maioria delas produzindo biocombustível ou derivados para construção civil a partir de óleos e gorduras residuais, né? E esse projeto nasceu aqui em Santa Rosa, a gente deu os primeiros passos aqui, foi o programa de educação ambiental que até hoje está sendo implementado em vários projetos, e a gente começou aqui, né? Então é uma grata satisfação estar aqui hoje conversando sobre isso, mostrando um pouco da questão do trabalho que a gente vem realizando e, de certa forma, poder contribuir um pouco mais para entender o que é essa economia verde, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas não podem contribuir, que não têm acesso, e muito pelo contrário, né? Então, as grandes soluções são as pequenas soluções locais, né? Legal. Então é por ali que começa, né? Então você tem essa ideia de que inovação, empreendedorismo verde é só grandes produtos, grandes tecnologias e não também faz parte, mas não, o principal não é isso, né? Então é uma grata satisfação estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda, Márcia. Então, seu Anderson, conte pra galera quem que é o Anderson daí. No divã com Facundo, fala aí. Então, boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite, muito oportuno essa discussão, falar sobre conscientização ambiental, sobre desenvolvimento sustentável. Eu sou sócio-diretor da empresa Química Ambiental, uma empresa de assessoria ambiental que está há 2 anos aqui na região noroeste. Sou professor também da Faculdade Santo Ângelo na área de meio ambiente e ecologia. Tenho graduação em gestão ambiental pela Federal de Pelotas, tenho mestrado em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais também pela Federal de Pelotas, e hoje estou me especializando em gestão de negócios. Inclusive, é uma honra, estou aqui com o meu orientador, que é o Rodrigo Santolin. Satisfação. Já tá tudo combinado. Tá tudo combinado, a orientação. Semana retrasada. Uma dica de semana passada. O orientador e o orientante sentam do lado do outro, daí, sabe, rola uma química um pouquinho mais. A gente já veio junto, junto. Já rolou. Não, enfim, acho que... Estrategicamente separados, claro. E a gente, esse ano, acho que a gente vai conversar bastante ainda. Espero que a gente tenha bons trabalhos aí e gere bons frutos aí da nossa... Porque também é uma honra estar aqui do lado desse pessoal aqui tão qualificado. Acredito que essa tarde hoje, essa pequena horinha aí que a gente tem para conversar desse tema tão importante, eu acho que vai ser bem legal. Então tá. Começamos, seu Severo. Não faz tempo, Deixa eu ligar meu microfone. Agora eu me boicotei. Faz horas, né? Foi que começamos, mas vamos lá. Então, só para fazer uma breve historinha, né? De sempre. Empreendedorismo verde. Deixa eu interromper. Porque não temos que explicar a razão de ser, né? Senão, o que faria o Severo, né? Então, ele tem que ir com consultoria no início, né, João? Sim. Então, tem um advogado de estimação e tem um nosso historiador, então. Até porque é melhor eu ler, né? A historinha, João, porque a gente já teve essa experiência e não foi legal. Essa infeliz experiência, ninguém entendeu. Foi meio em braille. Então tá. Empreendedores buscam inserir cada vez mais inovação e sustentabilidade em seus conceitos de negócio, em busca de diferenciação e também competitividade. Os chamados negócios verdes são bons exemplos para provar que é possível ganhar dinheiro cuidando do meio ambiente. Todos nós sabemos que o nosso planeta está sempre em constante mudança, né? Porém, nas últimas décadas, a nossa relação com os recursos naturais passaram a se tornar uma forte fonte de preocupação. Diante desses aspectos, o empreendedorismo está passando a se consolidar com uma visão mais globalizada e não levando somente em conta a parte financeira como premissa, mas também questões como caráter social, ambiental, deixando de lado aquele famoso empreendedorismo egoísta, né, que apenas era preocupado com lucros, enfim, se posicionando também diante de um papel mais responsável com relação à preservação do meio ambiente. O empreendedorismo verde não é somente uma nova alternativa, até porque nem é tão nova assim, né?
mas também nem é mesmo uma nova onda, e sim uma necessidade na nossa vida atual, e por isso vem tendo destaque no mundo empresarial. Mas também de nada adianta a gente falar somente dessa parte sustentável do negócio. A gente tem que incluir as pessoas que executam, a mão de obra que está envolvida, os recursos e, por fim, o consumidor, né, que em boa parte já faz suas escolhas e se deixa influenciar bastante por esse fator sustentável. Pode ser assim ou não? Bonito. Palmas. Não tem palmas aqui, mas o pessoal em casa deve estar batendo palmas, enfim. Eu acredito. Impressionado. Bom, já fiz minha parte, tô saindo, rapaziada, falando. Não, fica aí, porque a questão da transmissão ao vivo é importante. Ah, tá bom. Vamos até fazer essa transmissão. Então, vamos fazer a primeira pergunta para nosso acadêmico. Que eu posso? Posso eu, então, já que tu pode começar. A historinha do Severo fala do consumidor, né? E eu tenho uma proximidade com a matéria consumerista e, como eu falei antes, debatia com o meu orientador de mestrado questões ambientais, e um tempo atrás, até, sei lá, talvez umas 2 décadas, nós estávamos muito mais pensando em meio ambiente, aquela questão da mata, da floresta, e a cidade estava um pouco esquecida nisso. E aí entra, especialmente no nosso país, né, entra essa obsolescência aí do consumo pré-programado para trocar de celular cada 2 anos, ele pode durar 10. Até onde a relação do consumo interferiu nessa nova onda, que não é uma onda, que é uma verdade, desse empreendedorismo verde? Olha, isso que tu falou aí, por exemplo, há 2 décadas atrás, como tu mesmo mencionaste, a gente levava o valor de mercado de uma empresa levando em consideração as questões tangíveis. Prédio, pessoal, quanto que tem o fluxo de caixa, quanto dinheiro a empresa tem. Hoje, se a gente vai pesquisar, 70% mais ou menos, em média, isso pode ser muito mais, mas em média 70% do valor que vale do mercado a empresa não é mais de questões tangíveis, mas sim de intangíveis, como por exemplo a imagem da empresa. E uma das imagens é a responsabilidade ambiental, ou responsabilidade socioambiental, que daí que entra a questão, não é uma questão só de é uma questão de meio ambiente ou uma questão das futuras gerações, mas sim uma questão de sustentabilidade econômica da empresa. Não tem mais como a gente deixar hoje em dia de lado essa questão ambiental, porque pro vizinho, para outra empresa que está do teu lado, pro teu consumidor, pro teu cliente, ele vai estar olhando isso. Hoje, e principalmente as crianças, essas novas gerações, elas estão com uma ideia diferente. Nem que seja de separar o resíduo, de mandar o lixo para reciclagem, alguma coisa nesse sentido. E se tu vai olhar no mercado, a quantidade de outros produtos que estão vindo nessa pegada aí dos orgânicos, dos agroecológicos, com essa pegada sustentável, é grande. Então quem não se atualizar, quem não inovar nessa questão da sustentabilidade ou da economia verde, como se fala, vai ficar para trás. Não é mais uma questão, é uma questão de sobrevivência empresarial, não uma questão de sobrevivência humana. Antigamente era um diferencial, hoje já é uma necessidade competitiva também, né, para o mercado, né? Porque aí um pouco jogando contra o meu trabalho, que é o marketing, né? Mas assim, foi criada uma modinha também e parecia que era só uma ferramenta de marketing no começo, né? Sabendo que teve muita coisa inclusive tem uma empresa, uma indústria têxtil da Espanha, a Zara, cara, que teve um problema enorme assim, porque eles não controlavam toda a cadeia de produção, né? Então teve problemas de contaminação na linha de produção deles, que foi um escândalo mundial, assim, né? Que eles perderam muito. Então não tem marketing que resolva políticas da própria empresa, né? O marketing, na verdade, ele não é uma questão ruim, porque se tu tá fazendo o correto dentro da tua empresa, por que não divulgar? Porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, mas não é o fim, né? Não é o fim, não pode ser levado como fim, porque a questão de sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, muitas vezes ele é banalizado. Meu produto é sustentável e sustentabilidade. São conceitos que às vezes a própria sociedade em geral acaba confundindo isso, mas essa mudança então do próprio marketing, o Facundo diz que o marketing não conserta aquilo que a empresa fez errado, e a tua resposta é dizer que é uma necessidade, não é mais uma oportunidade de mercado, é uma realidade de mercado. Isso surge a partir do consumidor consciente ou a partir de uma imposição do Estado, porque fala, tá poluindo tudo isso, se não mudar nós não vamos estar aqui daqui a 50 anos. Como surge o que o Severo disse, essa onda, que na verdade não é onda, é uma verdade? Em última análise, a gente podia dizer que quem tem o poder na mão é o consumidor. Mas para o consumidor ter esse poder de mudança, de conscientização, vai partir do Estado, pelo menos dar essa educação ambiental básica nas escolas, ou levar isso, trazer, porque outra pauta aí é o papel da academia, né?
de levar para todos os cursos. Por exemplo, uma engenharia, na minha visão, tem que ter uma disciplina de gestão ambiental empresarial para tu sair para o mercado e saber o que tu precisa. Nem uma medicina veterinária, por exemplo. Tá, eu quero abrir uma clínica veterinária. O que eu preciso para abrir uma clínica veterinária? Que tipo de licenciamento? Que tipo de cuidado? Para onde eu mando meu resíduo, minha seringa? Legal que um tempo atrás você falava da mesma coisa, que não, o empreendedorismo tem que permear todas as áreas da academia. Então, já tá meio que nessa onda, né? Você fala em empreendedorismo, tem uma cadeira de empreendedorismo em todas as... Alô, cursos de direito. Nós estamos atrasados. Então, legislação ambiental, então. Dá pra achar advogados nessa área aqui da nossa região. É meio difícil, né? Especialista tá mais tem tapa-furo. Aí tem um nicho de mercado pra tu começar a desenvolver, né? Daí eu vou ter que largar o Conecta, velho. Não vou fazer isso, não vou abandonar vocês. Mas às vezes o que a gente queria. Mas essa análise é muito interessante, porque o consumidor é quem detém a sociedade, que tem o poder na mão. Em geral, o governo vem de arrasto a uma demanda social. Hoje a gente tem várias questões. Quem não comenta sobre canudos de plástico, sobre os plásticos no oceano? Hoje a gente já tem várias municipalidades fazendo leis. A gente não vai questionar o mérito, são leis boas ou negativas, porque seria um programa só para discutir esse mérito. Mas é uma pressão social que levou aos legisladores a criar leis que tentem fomentar ou diminuir ou acabar com os problemas apontados pela sociedade. Então é a sociedade que tem o controle na mão. Somos nós que compramos, que vendemos, que devemos ter esse papel, assumir esse papel de cidadão. É uma questão que falta hoje no nosso país, no nosso mundo, é assumir nosso papel de cidadania. Um cidadão é um ser capaz de contribuir positivamente para o desenvolvimento da sua cidade, da sua região. Se não for cidadão, não soma, então não é interessante. É interessante que todo mundo assuma esse papel. E aí tem uma questão muito importante. Para isso dar certo, precisamos que todo mundo tenha educação. Uma pessoa que não tem conhecimento algum sobre o que está acontecendo no mundo, ela não vai saber opinar e não vai saber consumir de uma forma consciente, ou ela talvez vai ter uma necessidade fisiológica muito maior. Então também a questão da desigualdade financeira, a pessoa não vai poder fazer uma seleção, vou comprar esse produto porque esse produto tem mais qualidade, é mais orgânico ou não. Hoje em dia também, tipo, às vezes, e pegando esse gancho, ser ecologicamente correto, às vezes acaba sendo mais caro do que consumir com aquilo que tu tem já disponível no mercado. Então por isso parece quase elitista, sabe? Não, parece, tem que estar preparado economicamente para poder assumir a responsabilidade e dizer, vou começar a consumir de forma consciente, ainda não é acessível, sabe? Esse também é um conflito, né, em relação a isso. Na verdade, assim, existe o que deveria chegar ao mercado de um preço diferenciado, de um preço menor, acaba chegando ainda ao mercado com um preço maior, pela pegada, pelo selo, por isso aquilo. Então, eu acho que ainda precisa ter uma acaba evolução. Sendo uma chancela, é aí que eu digo, às vezes é mais uma jogada de marketing, tipo um diferencial competitivo, isso. do que claro que né? Mas assim tem um valor agregado extra, só pelo fato de que, digamos, está fazendo de forma correta, né? Isso, que não seria mais do que sua obrigação, né? Exatamente. Mas, enfim, pegando aquele gancho da cidadania, que eu achei bem interessante, em 2016 nós participamos de um evento da União Europeia de mudanças climáticas, e o tema do evento era o seguinte: somos todos responsáveis. Então essa é a questão de que precisa ficar clara. Não existe só não é só o poder público, não é só as indústrias, somos todos responsáveis, né? E aí é aquela questão do descarte, né? A gente ouve falar assim, eu joguei fora. Eu acho que hoje não existe jogar fora, né? Sim. Porque em algum lugar isso precisa ir, né? Então, nessa questão da responsabilidade, eu acho que como cidadão, como cobrar, né, produtos mais sustentáveis, mas o cidadão precisa também desenvolver uma responsabilidade sobre aquilo que ele produz. Né? Porque tem essa questão assim que parece que o lixo deixa de ser teu quando está na calçada dentro de uma sacola, né? Isso. E a responsabilidade já é de outro, já, tipo,
eu vejo isso, e esse dia me incomodou muito ver um carro, o cara jogou um copo de isopor pela janela do carro, assim, bem de boa, assim, numa esquina, sabe? De putz, cara, sabe? Dá vontade de pegar, que nem aqueles vídeos virais, né? Pegar e sair correndo atrás e botar dentro do nome do carro. Mas assim, parece que como não tá na minha mão, não tá perto de mim, já não é meu lixo. Já sabe? não é mais minha parte. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando vocês começaram a falar, também fiquei... Surpreso, né? Surpresa, né? Começou por uma onda midiática, digamos assim, esse empreendedorismo verde, né? Mas agora o consumidor começou a exigir isso também. O consumidor começou a exigir isso ou querer mais isso depois dessa onda midiática, ou já estava querendo antes e se aproveitaram para fazer essas ações de marketing em cima disso? Alguém tem essa informação? Olha, para começo, a exigência é externa. Não é uma exigência que começou, o governo aqui acha que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Isso é externo por causa que a gente tem que vender produto e exportar produto. E essa foi uma pegada principalmente europeia da cobrança de a gente ter algumas coisas. Eu não vou comprar um produto teu uma brasileiro, normativa, uma certificação, né? Vou comprar um produto teu brasileiro aí se eu não tenho a mínima noção de quem tá fazendo e como tá fazendo e de onde tá tirando e para onde tá mandando teu resíduo. Então daí vem dessa pegada aí. E agora a Europa tá chegando um outro nível, que o Santolin falou em relação ao plástico, que aqui alguns municípios já estão fazendo algumas legislações abolindo, por exemplo, o canudinho. E a Europa, nessa semana passada, para toda a Europa vai ser proibido todo tipo de plástico descartável. Olha o nível. Olha o que a gente pensa. Aqui a gente ainda tá com copo de vidro, legal. Mas se a gente vai em qualquer lugar, é copo de plástico. Tem prato de plástico, tem garfo, tem tudo de plástico que usa uma vez, vai fora. E olha a doideira. Tu tem alguma coisa de plástico, que é alguma coisa que foi inventada do petróleo, que é pra ele se desintegrar, leva centenas de anos, e tu usa pra ser reciclável, usa pra ser descartável. Isso é muito doido, né? E é algo que é passivo de reciclagem. Então, acho que isso, claro, a mídia acaba ajudando, e a mídia tem um papel muito importante, que é de conscientizar as pessoas. Porque quando tu vê na TV, tu acaba querendo fazer. E essa é uma das grandes problemas da questão ambiental, que é, por exemplo, eu estava falando da economia. Quanto mais tu tem de grana, mais tu compra, mais tu consome, mais de resíduo tu gera. Se a gente pensar que a gente quer ser país desenvolvido, a gente é um país aí emergente, um país em desenvolvimento, a gente quer ter o dinheiro que os europeus e que os americanos têm. Mas você sabe quantos planetas precisavam existir para se a gente consumisse que nem os americanos e que nem os europeus? Precisava ter 4 planetas. Então é uma coisa absurda. A economia é uma coisa absurda. Agora a economia verde tenta trazer essa questão, mas mesmo assim, vai aí, pede para qualquer empresário o que ele leva em conta, porque o tripé da sustentabilidade é o econômico, social e ambiental. Qual que vem primeiro? Os três deveriam ser levados em consideração iguais, tanto na fiscalização. Olha a diferença de uma fiscalização ambiental de uma Receita Federal, por exemplo, de tu fugir delas, então, entende? Uhum. Uma pouco tem, a outra não tem. A outra não tem. E a gente estava falando em relação, né, a educação também entrou no assunto. Hoje pela manhã me chamou a atenção também, minha filha tem 4 anos e meio, tá? A gente andou 2 quadras, e o lixo dessas 2 quadras até o supermercado que a gente foi, perto de onde que a gente mora, cada lixo que tinha jogado no chão, minha filha se indignava. Então ela já está trazendo provavelmente isso da escolinha, que a gente conversa sobre essas questões em casa, mas não é tão forte esse lance. Mas a educação importada com essas 2 coisas, né? Com tanto a parte de mídia que o Facundo Faz Bem falou. Que bom, ufa. Facundo Faz Bem, tu criou um monstro aqui do lado. Não precisa falar, é redundância. Que a parte de tu saber, né? Que é a mídia, ele está usando como mídia isso, mas é negativo. Porque ele está fazendo uma coisa boa, né? Eu acho que assim, já que tem pouco controle, né? Por que eu iria me esforçar se o sistema às vezes não me ajuda a eu poder fazer um processo de reciclado completo da minha empresa, por exemplo, né? Vocês na Química devem ter clientes assim com esses casos. Por que, cara, qual que é a graça? Tipo, para mim é tudo. E os outros?
Não, e a minha concorrência. Então, a única forma de eu capitalizar isso, digamos assim, ou eu de ter um benefício, além de, obviamente, o planeta e toda essa questão ambiental, que o cara de repente quer fazer, mas o sistema não ajuda. Às vezes é mais caro ser ecologicamente correto, como já falamos. Mas isso cabe a gente discutir. O custo vem. O que a sociedade é acostumada a fazer? Enfiar o custo pro poder público. Terceirizar, tá? Isso aí. Terceirizar o custo. Ou para uma outra geração. Ou para uma outra geração, que é pior ainda. Mas o egoísmo chega a esse ponto. Que já vem sendo preparada agora, né? Que não quer assumir esse papel. Isso, que ela diz, não vou assumir essa bomba. A minha geração, tu é de uma geração bem mais antiga que, ó. A minha geração já não quer esse compromisso. Acho que não, João. Tu falou em 20 anos, tava discutindo, não sei o que, eu tava vendo o Shazam. Jiraya. Então, essa discussão é importante ser feita, porque o que acontece hoje? As pessoas, elas individualizam os lucros, então, uma visão de empresa. O meu lucro está individualizado, e o meu problema eu terceirizo. Eu boto o meu lixo para fora, digamos assim, agora a responsabilidade é da municipalidade. Agora a responsabilidade é do meu vizinho, eu vou lá e largo no terreno baldio dele todos os lixos. Agora ele que se vire com isso aí. Ninguém assume a responsabilidade de cidadão. Então o que falta para nós, mais do que educação ambiental, é cidadania. E a gente entender que a gente vive numa sociedade, que a gente tem que respeitar o colega, que a gente tem que viver de uma maneira harmônica. Então o custo vem. O que acontece hoje? As empresas que não estão preocupadas com a questão ambiental, elas estão socializando o prejuízo delas para nós todos. Exatamente. Não adianta nada eu dizer que eu sou verde, eu faço destinação de resíduos inadequada, lanço efluente de maneira errada, e aí quem que vai pagar essa conta? Nós, como sociedade. A municipalidade, o governo, a nível estadual, a nível de união, vai ter que desembolsar um dinheiro que é nosso, de contribuinte, que foi um dinheiro que deveria ter sido aplicado em outras coisas, e está sendo usado para pagar uma externalidade de uma empresa que embolsou o dinheiro e saiu feliz da vida. Então essa que é a discussão que deve ser feita. A conta vem, pessoal. Não é porque a gente compra uma coisa talvez mais barata. Podemos fazer um exemplo, claro, vou comprar um portão numa metalúrgica. Uma metalúrgica com licença ambiental, com aspectos trabalhistas legais e afins. Vamos dar um valor aí, vai custar 10 mil, tá? Aí vai numa metalúrgica que não é regularizada, que não tem licença ambiental, que terceiriza essas externalidades, então passa para a sociedade. O mesmo portão vai custar R$100, mas essa conta vai vir. E aí essa diferença, esses R$900, que é a conta que aquela empresa correta assumiu, vai estar sendo pago por nós, contribuintes. Pois é, mas aí vamos pegar essa... Tá no recreio já? Não, já tá quase. Então tá, rapidinho. Quando vocês falam de cidadania, eu discuto muito em sala de aula a questão da cidadania e eu acho que o que nos falta é uma consciência social, né, que vai nos trazer uma cidadania, mas é uma questão educacional do segundo plano, porque se a filha do CVL já está tendo pegar como exemplo, né, ela já está tendo essa educação de se revoltar com o descarte equivocado, ainda nos falta para qualquer geração a educação de saber o compromisso do pós, porque eu descartar errado é errado por quê? Qual é o resultado disso? Porque nós não temos uma visão muito óbvia e nós somos acostumados a ter... Cara, eu vou quebrar esse vinho. Nós temos uma visão meio imediatista, né? Eu preciso fazer algo aqui e o resultado sai ali. Quando no meio ambiente vai demorar um prato plástico, vai demorar uma centena de anos, eu não tô aí, né? Então, fica pros argentinos. Aí volta de novo aquilo que o Rodrigo falou, do egoísmo, né? Exato. Aí eu trago alguns números aqui, eu fiz rapidinho hoje uma pesquisa. Só para o pessoal ficar assustado antes do intervalo, né? No intervalo vamos ficar discutindo. Refletir sobre isso. Santa Rosa manda para o aterro 1.400 toneladas de lixo por mês. 100 toneladas vão para uma cooperativa de reciclagem. Então nós temos um percentual de 7% do material reciclado. Ainda é maior que o nível nacional, né? Mas a gente fala da questão da destinação, da separação do material reciclado, do material orgânico, já há muitos anos aqui em Santa Rosa. Isso foi na época que o Arthur Lorenz era vice-prefeito do Vicine. Eu lembro que ele trabalhou muito esse tema da questão da reciclagem, na separação do lixo de forma correta. Até agora existe a campanha lixo no lixo, né? Aí depois caiu de novo. Caiu no esquecimento popular. Caiu no esquecimento e agora está voltando o tema. Nós temos containers identificados para a questão da separação do material.
E às vezes eu circulo aqui no centro da cidade e eu fico observando isso. Aí você tá com o container do material orgânico lotado de papelão. Aí você vai lá, pega aquele papelão e olha quem jogou. Uma loja conceituada do centro da cidade. Aí você diz, pô, gente, sabe, é isso que é aquela questão da responsabilidade social, da responsabilidade social. Então, tem do cidadão, e isso que o cidadão tem que começar a cobrar, né? A ver. Depois que eu vi aquela lógica, mas olha, eu não ponho meus pés mais. Não, tá vendo? Não vou mais comprar. Essa é uma questão de capital. Mas esse teu conhecimento é muito esse restrito, valor né? agregado. Oi? Esse teu conhecimento do quão prejudicial é essa conduta é muito restrito. Ele não é popularizado. Claro, não é todo mundo que percebe e olha para esse lado, né? Isso. E daí eu trago uma outra coisa. Ao mesmo tempo que nós temos essa questão que o Severo trouxe da criança que tem 4 anos e meio e que se indigna com o lixo, eu num domingo de manhã fui passear no Tapeporã, fui caminhar de manhã, eu olhei o que é isso, a quantidade de lixo, de garrafa, disso, daquilo jogado no Tapeporã, e quem estava lá de noite? Jovens, né? Jovens que muitas vezes apontam, vocês estão deixando o planeta mais sujo para nós, entendeu? Então é uma série de questões que às vezes precisam ser debatidas. Eu acho e tem que ser refletido, por isso digo, o programa vai ficar curto, vamos ter que fazer uns 3 programas seguidos, né? Tem que ser debatido, porque acho que tem que ser realmente o cidadão tem que assumir a sua responsabilidade, tanto no sentido de cobrar como de fazer também. E por si, né? Não para tentar mostrar isso para os outros, né? É uma questão. Cara, é uma questão super natural, né? Um dos grandes erros é a gente não fazer por achar que tá fazendo pouco. É só um papel, é só uma garrafa que eu vou deixar lá, mas todo mundo tá deixando. Pô, mas daí é esse bem o pensamento. Vai na boiada, né? Vai na boiada. E tem só uma coisa que ninguém pode fazer por você, né? Que é a sua parte. Eu acho que parte daí também, né? E tem, em relação à questão empresarial, Santa Rosa tem um incentivo bem legal, que é para redução da taxa de lixo para quem comprova a destinação adequada dos seus resíduos. Mas ela, no sentido das lojas, as lojas, os restaurantes, esses não podem entrar nesse incentivo. Mas é que tá, isso partiu das metalúrgicas, né? Porque as metalúrgicas estavam pagando, elas já tinham que dar destinação, digo por experiência familiar, elas já tinham que dar destinação por força de lei e estavam pagando 2 vezes. Sim. Aí os metalúrgicos se uniram e foram no município falando, eu já faço isso, então não me cobra. Sim. Mas não partiu do poder. Viu? Não partiu do poder público. Então, partiu da sociedade, novamente. Exatamente. E isso poderia ser expandido. Imagina se expande isso para restaurante, para todas as lojas aí. Eu comprovo lá, posso comprovar todo ano. E tem uma redução dessa taxa de lixo. Todo mundo ganha. É um incentivo que todo mundo ganha. O município ganha porque não está mais pagando por volume para deixar lá em Giroá, apenas enterrar o resíduo, muitas vezes reciclável, que não é reciclado, que a gente paga, que todos nós pagamos essa conta. Incentiva o mercado verde, a economia verde, que quem trabalha com essas questões, por exemplo, nós da assessoria para ajudar o pessoal a conseguir fazer o certo. Aí tu deixa um gancho perfeito. Tu deixa um gancho perfeito para o segundo bloco, para depois os comerciais. Vamos falar como ganhar dinheiro com isso. Pode ganhar dinheiro com ecologia ou não dá para ganhar dinheiro? Eu acho que nós podemos falar sobre isso sim. 16 horas mais 11 minutos. Debatendo empreendedorismo verde com nossos convidados, o Anderson Decker, professor Santolin, Rodrigo Santolin, né? E por que o Facu não quis falar Santolin? Tu não consegue falar Santolin? Do River, que eu não gostava, então... Viva River! Viva River! E também com a Márcia Verli. Falei certinho, Marcelo? Facundo Nunes, por favor. A gente deixou uma perguntinha no início do intervalo, né? Como seria bom poder ganhar dinheiro com essa economia verde? Como funcionaria isso fora a questão dos impostos e tudo mais? Como que minha empresa pode ter resultados ou pode ser lucrativa em relação à economia verde? Ou melhor, como eu posso empreender nessa área? Eu tenho um recurso aí, eu quero empreender nessa área porque eu sinto que é uma questão importante para a sociedade, para o meio ambiente, enfim, como eu empreendo? Como eu começo? O começo é coragem, né?
Porque, como eu já vinha comentando... não dá pra ganhar dinheiro, então tá. Dá pra ganhar dinheiro, mas tem que ter muita coragem, porque normalmente o que dá mais dinheiro e de forma rápida não é a questão ambiental. Mas a questão ambiental dá pra se ganhar dinheiro, mesmo quem tem uma atividade tradicional. De trazer a gestão ambiental pra dentro da sua atividade, pro seu empreendimento, mas não é algo que tu vai ganhar daqui pouco, mas em um ano ou mais, por exemplo, ou muitas vezes a gente descarta um resíduo que é passível de reciclagem para coleta seletiva, ou tá pagando para destinar tudo junto sem segregar nada. E se tu começar a segregar todos os passíveis de reciclagem, dos resíduos passíveis de reciclagem dentro da tua empresa e destinar cada um para o seu lugar, muitos deles tu consegue vender. E daqui a pouco, com o resíduo que tu estava pagando para destinar, daqui a pouco tu tá ganhando dele. Talvez não seja um ganho muito grande, mas antes tu estava pagando. Agora tu não paga e ainda ganha. Isso dentro de uma indústria tradicional. Mas pensando em ganhar dinheiro, aqui na nossa região a gente tem uma grande área para atuar ainda na questão ambiental, porque tem poucas empresas, por exemplo, de assessoria ambiental aqui na nossa região. Então tem muito a desenvolver. Justamente, essa era a pergunta para o ouvinte dizer, cara, eu queria realmente, tem essa coisa que me incomoda, né? E como que eu faço para empreender nessa área? Aí eu volto ao que eu falei um pouco lá no início, né? O empreendedorismo nessa área tem eu acho que tem muitas oportunidades, né? Falando um pouco desses dados da quantidade de material que vai para o lixo, né? Vai para o aterro, né? Que não é lixo, que é material muitas vezes reciclado, que pode ser reaproveitado. Qual é o grande desafio nesse contexto? Eu vejo que a questão da rastreabilidade disso, de sistemas de controle. Hoje tem muito essa questão de aplicativos, né? Formas que você consiga ter uma rastreabilidade desses produtos, conseguir comprovar uma destinação correta desses produtos. O custo para o município de Santa Rosa são 378, mais ou menos, né? São 378 mil reais por mês, que é para destinar esse material. Por ano, isso são 4.536. Então, vamos dizer que você vai desenvolver alguma coisa nessa área que você consiga aproveitar 10% desse material. Então você já começa a ter várias oportunidades. E o que eu acho que é bastante viável é alguma forma, algum empreendimento em que você consiga ter rastreabilidade dessa questão da destinação correta. Porque sempre é a questão da destinação correta dos produtos ou a história daquele produto, né? Então você está desenvolvendo um novo produto, um novo processo, né? Você precisa contar isso, tá? Qual é a pegada, por que ele é verde, né? Por que ele é considerado verde? Ou por que ele é sustentável, né? Qual que é a história que tem nesse produto, né? Por que ele é isso? Por que ele é considerado? Eu acho que muitas vezes aí entra a parte de marketing. A história do produto é fundamental e todo mundo fala muito sobre isso, sobre o storytelling, criar histórias e a história de um mesmo produto, digamos, reciclado, pode dar um valor agregado monstruoso para a comunicação de marketing de uma marca, de um produto, né? Isso. Tem inclusive Arganas, eu acho que é uma marca de tênis e de alpargatas aqui do Rio Grande do Sul, que é incrível. Eles usam pneus reciclados, né, na produção dos materiais dos calçados e dá um valor agregado incrível. E não é caro, sabe? Tipo, não é um produto muito caro e para a percepção do público é muito legal. Tem no mercado camisetas que são feitas a partir da reciclagem da garrafa PET, né? Então, até a Adidas lançou uma linha, isso, né? Lançou os tênis. Isso, de lixo oceânico, eles lançaram um tênis final do ano passado. Isso, vamos falar aqui da nossa região. Então, a questão na agricultura,
nossa, tem muita oportunidade na questão dos produtos orgânicos. A nossa região é uma região muito rica, que produz muita coisa boa, que eu acho que se fosse apresentada pro Brasil, e hoje as mídias sociais, isso permite essa forma, e você contar a história desse produto, né? Eu vou pegar o exemplo das cucas de Santo Cristo. Eu seguido levo, quando eu vou a São Paulo, eu levo, comecei a levar, né? Me arrependi, né? Porque eu comecei a levar umas cucas aqui. Tu quer fazer o agrado e compra o problema, né? As cucas de Santo Cristo para São Paulo, nossa, é uma paixão, todo mundo quer. Eu digo, a gente... É momento de mudar uma franquia, Márcia, por favor. Né? Então, eu vejo, assim, muita oportunidade de vários produtos que são produzidos aqui na nossa região, que tem essa pegada, né, da agricultura familiar, do orgânico. Que tem história, né? Que tem história. Tem muita empresa que precisa. A gente está conversando com os amigos agora numa viagem há pouco tempo e, cara, por que tu vai criar do zero se tu já tem uma história boa para contar? Que as empresas pagam horrores, essas empresas novas, para ter uma história, criam uma história, né? Por que tu já tem para contar, por que não aproveitar e capitalizar, né? Fazer um negócio em relação a isso. Isso. Rodrigo, o que tu me diz em relação à formação? Tem pouca formação aí no estado, no país, na região em relação à questão de cuidado do meio ambiente? Acredito que com relação a profissionais que atuam na área ambiental para controle, para fiscalização, já tem um número de profissionais bem significativo. O estado já cresceu, já deixou de referência em pessoas que atuam nesta área. Talvez o que surja de oportunidade são profissionais que desenvolvam negócios, nesse sentido que você falou. Profissionais talvez de outras áreas que têm uma visão com uma pegada ambiental. Você perguntou antes sobre negócios. Às vezes o negócio não precisa ser verde. Eu posso, dentro do meu restaurante, ter, por exemplo, vou abolir o plástico, então eu uso isso como marketing, como diferencial, como gerador de valor. A gente tem que usar a área ambiental, às vezes, nós como empresários, como gerador de valor. A pessoa vai começar a consumir o teu negócio porque ela vê que tem valor, não vai importar mais tanto o preço. Então, no setor de alimentação, por exemplo, abolir polímeros, plásticos em geral, pode ser um diferencial para mim, pode ser um negócio verde. Num comércio, eu posso entregar sacolas e usar isso como slogan, sacolas, biodegradáveis ou alguma coisa assim, sacolas de materiais reciclados, evitar uso de embalagens, ações mínimas. A gestão ambiental é o quê? Aumento de eficiência. Então, Facundo, toda e qualquer empresa que aumenta a eficiência, aumenta lucro e pode usar isso como argumento ambiental positivo. E fora disso, o que a gente vê de opções de mercado? A gente tem, por exemplo, o setor de energias renováveis. Condomínios solares fotovoltaicos. É um negócio que todo mundo poderia fazer. Eu tenho minha conta de luz, procuro 5, 6, 7, 8, 10 vizinhos, amigos, me reúno, ou alguém tem um terreno no interior, eu tenho um terreno, vou lá, construo uma usina solar fotovoltaica. Sou criador de porco. Vou começar a criar biodigestão. Não vou mais ser criador de porco, eu vou ser gerador de energia. Por que não? A gente tem que desmistificar essas ideias de que a gente não pode ousar e mudar de ramo. Então tem gente que não deixou de ser criador de porco. Ou agregar ramo, né? Agregar isso. E para se tornar gerador de energia, um novo negócio. Dentro dos negócios, se inovar, se moldar. Que a matéria-prima é gratuita, né? E, não tem outro modelo de negócio que tu pega um descarte e consiga gerar valor em cima disso. E principalmente no agronegócio, tem que se quebrar um paradigma que se criou entre que o agronegócio e a questão ambiental são inimigas. Bem pelo contrário. Uma pode auxiliar a outra. São complementares. São complementares. Até porque o agronegócio está muito mais próximo da natureza do meio ambiente, muitas vezes, que nós. Não que a área urbana não seja meio ambiente também, é um meio ambiente construído, mas não é um meio ambiente natural. O que se fala bastante também é sobre economia circular, que é bem isso que a gente vinha falando. Do que é resíduo para um, muitas vezes pode ser matéria-prima para outro. Se a gente consegue fazer essa ligação. E agora, em relação à academia, na nossa região aqui já tem 3 cursos de engenharia ambiental. São cursos novos que estão começando, mas eu acredito que daqui a alguns anos todos os profissionais já vão sair no mercado e vão ter lugares para... E já vão mudar o conceito. Já vão mudar o conceito, exato. Muito bom. Outra questão em relação ao resíduo, agora trazendo um pouco, só fazendo um merchan. Tem falando da negócio, né? Pra quê? Eu achei que ele tinha deixado passar. essa possibilidade. A Químia tem o destineme.com.br.
por exemplo, quem não sabe para onde destinar um resíduo, entra lá no destineme.com.br, tem mais de destineme.com.br, tem mais de 135 empresas licenciadas que podem trabalhar com o teu resíduo, podem pegar o teu resíduo, coletar, trabalhar ou fazer alguma coisa em relação ao teu resíduo, de diferentes tipos. É só ir lá procurar, tem uma lista enorme lá de resíduos, além de ter uns pontos de entrega voluntários. Legal. Sobre eletrônicos. Fala já que destineme.com. Já que estamos aí falando sobre a questão o potencial do resíduo, o que tu tem para me falar sobre o que temos em cima da mesa aí, dá para ver, Severo? O que tu trouxe aqui, Anderson? Vou mostrar na câmerazinha. Aqui, por exemplo, são oportunidades, porque qual é a nossa ideia? O primeiro é reduzir o risco ambiental e, consequentemente, o risco de uma empresa ganhar uma multa. O segundo é identificar oportunidades dentro dessa empresa. Isso aqui era um resíduo de lona de caminhão, que ele tem muita dificuldade de ser reciclado da forma convencional que é a reciclagem. O que a gente fez? A gente achou uma startup lá em Canoas que trabalha com novos tipos de reciclagem. Então isso aqui ele foi moído e foi transformado, foi prensado num pó de flor, mas pode ser transformado em inúmeras outras coisas, como piso intertravado, placas de trânsito, enfim, era um resíduo que antes a pessoa tinha que pagar, o CNPJ tinha que pagar para destinar, e hoje pode ser um novo negócio, que é agregar valor ao resíduo mesmo. Sim, é uma matéria-prima, como o Facundo disse, né? Matéria-prima para outro produto. E as outras coisas, isso aqui, por exemplo... Você vê, eu já tomou a metade agora. Metade, então até meio bebo. Isso aqui era MDF, né? Quantas empresas de imóveis que a gente tem? Muitas vezes... tem um polo moveleiro forte na região. Moveleiro aí que muitas vezes pagam para destinar esse resíduo de MDF. E essa aqui é a ideia de dar isso aqui como brinde. Algo que antes eram os pedaços pequenos de MDF que não tinham o que fazer. Se pensou então de dar como brinde, como um porta-vinho. Coisa simples. Imagina isso aqui, em um dia tu faz... milhares desses. E pode vender até como brinde também. Para outras empresas. Ou dar como brinde para quem vai lá, faz uma cozinha sob medida, o resíduo da tua cozinha tu dá de brinde para pessoa. Tu agrega valor. Daí não vale mais tanto o preço. O importante é a história que tu conta por trás disso, né? Não é só o jeito. Bota o adesivo, faz o marketing, bota o adesivo aqui do Eco Brinde, fala sobre a história, sobre qual resíduo que é, da onde que veio. É um negócio aí que é uma oportunidade. Tu tá falando aí das etiquetas dos certificados que tem? Então, eu ia chegar a esse ponto, eu queria saber se existe algum selo, alguma coisa que regulamenta isso, enfim, os nossos produtos aqui já. Bem, isso aqui na verdade é margem, não tem nenhum selo, isso é um selo inventado por nós. Mas selos existem inúmeros selos aí, se tu procurar, por exemplo, bota aí no Google, selo ambiental, selo certificado, verde, tem um certo processo que tu passa lá e... e tem inúmeros selos, os mais fáceis, mas os mais conhecidos, claro, que as certificações são as ISO, né? Por exemplo, a 14001, que daí sim, daí é um patamar mais... um patamar mais difícil talvez de chegar, mas que é possível. E aqui na nossa região, não sei quantas empresas têm 14001, mas acredito que são pouquíssimas. Mas... conta um pouquinho sobre a Biotecnos. Vocês foram premiados no Prêmio Brasil de Inovação, né? Conta um pouquinho sobre o trabalho e como vocês resolvem essa questão justamente dos desperdícios de outros, como vocês tratam, como pode ser lucrativo para algumas comunidades, para algumas pessoas. Nós começamos esse trabalho do desenvolvimento, na verdade, das mini usinas de biodiesel. Num primeiro momento, a estratégia do negócio era você possibilitar que o próprio produtor rural, ou a fazenda, ou a cooperativa, pudesse produzir seu biocombustível na propriedade, a partir de óleos de soja, da própria cultura, né? Então, criar sustentabilidade para o negócio. Ele tem tipo uma autonomia. Isso, ele tem a soja, ele faz o farelo que ele utiliza na ração animal, e do óleo ele faz o seu biodiesel que ele utiliza na frota da sua fazenda. Então, quando a gente pensou o projeto do biodiesel, era um pouco dentro desta linha, né? E aí, conforme a gente foi desenvolvendo a tecnologia, a gente percebeu que existia uma oportunidade para trabalhar com óleos e gorduras residuais. Estava se começando a falar do tema em final de 2007 e 2008, né?
E a gente começou a olhar isso como uma oportunidade de negócio. E que é o que hoje o carro-chefe da Biotecnos é a reciclagem. Que não foi... Quando nós desenvolvemos as usinas, o foco não era a reciclagem, e sim um outro mercado. Não, olha só. Foram descobrindo o nicho de mercado conforme o andar da carroça. Isso, um nicho de mercado. E aí a gente começou a validar esse processo aqui em Santa Rosa, né? Em 2007 a gente começou, 2008 a gente fez o programa das escolas, coletou o óleo aqui, que era justamente um pouco para entender como é que a comunidade ia aceitar um projeto como esse, e a gente precisava também a matéria-prima para validar e certificar a tecnologia, né? E daí foi muito rápido, porque a adesão da comunidade foi muito grande. A gente conversa muito aqui, tem essa característica da nossa comunidade, que tem esse voluntariado e esse interesse por participar dessas ações, que é muito interessante. Isso. Então a gente validou isso e até um dos nossos primeiros clientes foi a Fubra de Santa Cruz do Sul, que comprou a usina em 2009, né? E a gente tá com eles e eles se inspiraram no projeto daqui de educação ambiental. Que legal. E eles replicaram lá. O Nathaniel, que é o coordenador desse projeto, ele veio para cá algumas vezes, conversou conosco e achou fantástica a ideia, e eu vou replicar lá e vou implantar. Aí até hoje eu trouxe alguns números do projeto deles da Fubra. Eles instalaram em 2009 o projeto. Naquele ano eles coletaram 14.249 mil litros de óleo. E isso, cada ano tem um crescimento médio de em torno de 30%. Nossa! Que vai crescendo. É muita produção. E desde 2009 até 2017, só crescimento. Aí nós temos aqui hoje os números deles, que até eles apresentaram agora recentemente na feira, 846.911 mil litros de óleo de fritura coletados desde 2009, né? Se você pegar que 1 litro de óleo de fritura descartado no meio ambiente polui 25 mil litros de água, então você imagina... Salvaram muita água. Salvaram muita água, né? Então, e aqui no programa deles tem 154.558 estudantes que, de certa forma, as escolas que participaram, né? 20.253 professores e 563 escolas em 100 municípios onde que a Fubra atua, né? Então, e eles não gastam R$1 em marketing. Nada. É o próprio projeto, eles se divulgam. O projeto já é uma causa fácil de abraçar, né? Então... Isso, é o próprio projeto. Então esse aqui é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque foi o segundo, né, que foi implantado depois daqui, quando a gente lançou a questão da tecnologia. Então, que nem eu falei antes, são 29 plantas espalhadas pelo Brasil, né? Então tem um impacto bastante grande. Quem quiser se inteirar mais sobre, tem esses teus dados aqui, tu coletou de algum lugar ou tá exposto em algum lugar? Falou que tu fez um apanhado, umas contas, né? Não, mas esse aqui a própria Fubra divulgou, e tem no Facebook da Biotecnos, tem esses dados, a gente divulga também. Já pode fazer o jabá, né? Já estamos para a finaleira do programa. Pode falar sobre o Tecnos aí para o pessoal um pouco se inteirar e saber como podem participar, se alguém está interessado em também ter. Quero ter uma usina em casa. A Biotecnos aqui não tem, mas tem a cooperativa, a Copersol, né? Legal. Que tem a usina de biodiesel aqui. Eles coletam o óleo de fritura aqui na cidade, né? E coletam na região também. Eles destinam hoje, acho que é desmoldante para construção civil, né? Então, deu continuidade esse projeto, ele deu uma quedinha também, um período, até eles se estruturarem, mas eles estão atuando de uma forma bem
bem abrangente hoje, né? Então, quem quiser doar o óleo de fritura, gente, pelo amor de Deus, não põe no ralo da pia, levem na Copersol, eles têm a unidade deles ali naquele pórtico da Xuxa, ninguém vai esquecer, é do lado do pórtico da Xuxa, eles têm uma central que vocês podem doar e destinar, né? Então vocês estão preservando o meio ambiente e ainda fortalecendo uma cooperativa que é aqui da nossa região, da nossa cidade. Boa. Show de bola. Acabou, infelizmente. Terminou, e tava tão bom que acabou, né? Agradecemos o Frederico Nego, que nos mandou uns ois aqui, ele tá desde Tabaté, São Paulo, assistindo online, né? Tá vendo como estamos famosos já? Viu? Que bom, pouco, né? Viu como agreguei? Agradecer nossos convidados pelo tempo, né? Nas agendas de todos. João, tamo Facundo, junto. Já sabe o tema de semana que vem ou não? O tema da semana que vem vai ser Cultura Maker. Vai ser bem interessante, aí os nossos amigos já vão começar a contribuir, né, João? Vai ter a pauta pronta para a semana que vem. Então é bom. Às 13h20. Pessoal, muito obrigado. O Conecta volta na quinta-feira. Lembrando que a gente está na versão de vídeo lá no jornalnoroeste.com.br ou até mesmo nas redes sociais aqui da empresa, né, da Rádio Guaíra, enfim. E o podcast só de áudio tá lá no radioguairafm.com.br. Daqui a pouquinho já vai estar. Até quinta que vem, senhor. Até quinta, obrigado, convidados. Obrigadaço.